podcast. O último episódio que a gente fez foi sobre ativismo, é um audiodocumentário. Então, quem quiser, download de graça no site e aplicativo da CBN, qualquer agregador de podcasts. E hoje a gente está aqui para poder debater o papel do ativista no Brasil. Eu recebo aqui do meu lado a professora do Departamento de História da USP, Maria Aparecida de Aquino. Seja muito bem-vinda, professora. E recebo também o cientista político, professor do Departamento da USP, também de Ciências Políticas, professor José Álvaro Moisés. Muito obrigada pela presença. Muito obrigado. Eu lembro que vocês, todos ouvintes, participantes aqui, podem participar, pedir o microfone, perguntar, a hora que vocês quiserem, só procurar a Carol. Cadê a Carol? Perdi a Carol. Carol, o Oswaldo ou a Isabela, que está de preto ali. A gente também está transmitindo ao vivo pelo Twitter. Então, vou começar perguntando o seguinte: o que é o ativismo? Bom, agora eu não falo para ela fala demais. Bom, o ativismo, na realidade, é uma posição de pessoa ou pessoas que sentem em relação à sociedade uma necessidade de ação. Ou seja, não é um posicionamento pacífico e auto-reflexivo, fica em casa, quietinho e nada mais. É a ideia de que você precisa ter uma atuação dentro da sociedade. Eu acho que basicamente seria isso. Como é que o senhor define ativismo? Boa noite a todos, a todas. Foi? Quer voltar? Oi. Quer voltar? Boa noite a todos, a todas. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, inclusive com a minha colega da Faculdade de Filosofia da USP. O ativismo é como se fosse um recorte de uma área de ação pública que está diretamente relacionada com o fato de que o regime democrático, que é o regime mais liberdade, não é? Que, num certo sentido, propugna por criar condições de igualdade. Professor, eu vou te interromper só um minutinho, que a gente teve problema na gravação, então eu vou voltar a fazer a pergunta. Como é que o senhor define ativismo no Brasil? Pois não. Eu estava dizendo que o ativismo é um recorte da realidade, da ação, em que as pessoas, num certo sentido, ao perceberem que o sistema político não dá conta de todos os problemas, e nem pode dar, que, de uma maneira geral, o sistema político tem uma visão global, engloba um conjunto de questões. As pessoas, ao se darem conta disso, definem, recortem uma área específica da vida social, da vida política, e se dedicam a ela para chamar atenção, para colocar atenção sobre alguma coisa que, de alguma maneira, no resto da sociedade não está suficientemente claro. Veja que os grandes movimentos ativistas do mundo, que tiveram um papel, inclusive, extremamente importante de mudança, em alguns casos, da história mundial. Não é? Mahatma Gandhi, na Índia, por exemplo, levou à independência da Índia em relação ao Império Britânico. Não é? Martin Luther King, nos Estados Unidos, nos anos 60, 70, nos Estados Unidos, avançou na direção de incorporar os afrodescendentes na democracia americana. Não tinham direito, às vezes, nem sequer, de frequentar a mesma escola ou o mesmo ônibus. Não é? Tiveram um efeito extremamente importante. E nós temos tido, depois disso, não só esses grandes casos têm que ser levados em consideração, mas nós temos tido uma sucessão de líderes ativistas que cuidam direito das mulheres, uma série de direitos completamente esquecidos, muitas vezes deixados para segundo plano, direito da comunidade LGBT, direitos no que diz respeito a atendimento de saúde, direitos no que diz respeito ao meio ambiente, ao reconhecimento de que não basta denunciar o aquecimento global, nós temos que fazer alguma coisa. Então, nessa dinâmica, eu acho que os ativistas são o que eu chamaria os militantes de uma correção do sistema democrático, tendo em vista que, muitas vezes, ele não pode fazer tudo e, às vezes, ele perde a perspectiva de coisas muito importantes na sociedade que diz respeito a direitos, mas não estão devidamente reconhecidos. Antes da gente conversar aqui, gravando já, a gente estava falando sobre como o brasileiro se porta quando o assunto é ativismo, do nosso papel enquanto cidadãos. Como é que os senhores avaliam esse papel do brasileiro? A gente é realmente ativo ou a gente é muito mais passivo? Olha, eu considero que o Brasil é ativo. Eu acho que é um ativismo muito forte na sociedade brasileira. A gente, e aí vou falar como historiadora,
Se a gente olha, por exemplo, os livros didáticos, a gente está habituado a ver nos livros didáticos uma história do Brasil sem povo. Eu estudei Aliança Francesa e lá pelas tantas a professora de francês me pediu emprestado um livro de história do Brasil. Quando ela devolveu, ela falou, ué, mas não tem povo? Cadê o povo? Então, essa história que nos é contada, narrada pelos livros didáticos, e às vezes é a única forma da pessoa tomar contato com a história, ela mostra o quê? Independência ou morte. Né? Então, parece que nós precisamos do rei de Portugal para que ele gritasse lá pelas tantas com a sua espadinha, independência ou morte, esquecendo completamente de todas as articulações e de todas as manifestações populares que existiram em prol da independência. Então, se você pega, por exemplo, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, que foram movimentos populares e muito fortes, não foram bem-sucedidos, não obtiveram sucesso, mas, na realidade, eles são profundamente ativos. Um outro exemplo que eu vou dar, que mostra como a atividade brasileira que existe, é revolucionária, não funciona, né? Nós temos uma luta pela libertação da escravidão gigantesca, e ela acompanha o Brasil por séculos, mas parece que precisou vir a princesa Isabel e assinar a Lei Áurea. Então, parece que o povo não participa. Então, essa história, que é maldosa e que é contada nos livros didáticos e que é a história com a qual nós estamos habituados, é uma história maliciosa, é uma história que quer retirar o povo da sua, digamos assim, do papel predominante que ele possui, do protagonismo, né? E um outro exemplo, agora um pouco mais recente, não tão recente, mas um pouco mais recente. Um cidadão que atendia pelo nome de General Ernesto Geisel tomou a si o papel de fazer a abertura política. Ora, eu fui uma que andei na rua gritando com todas as plaquinhas, com tudo que você possa imaginar, anistia ampla, geral e restrita e assim por diante. Mas aí foi o general de plantão que precisou, parece que ele precisou na realidade, fazer tudo aquilo, lenta, gradual e segura. Então, parece que o povo brasileiro não tinha condições de fazer a sua luta. Não pensem que isso não é intencional. É absolutamente intencional. Para que a população creia que, em primeiro lugar, ela não tem participação, em segundo lugar, que a participação não resolve. Como é que o senhor avalia essa questão? Olha, eu queria trazer algumas informações de pesquisa que, de alguma maneira, ajuda a contextualizar essas questões que a minha colega levantou, né? Eu acho que nós tivemos um processo de formação no Brasil em que, num certo sentido, em momentos diferentes, com muita participação, eventualmente até com revoltas, revoluções, não é? Ainda assim, criou-se uma espécie de uma cultura política de grande dependência da sociedade em relação ao Estado e em relação às autoridades. Isso leva a uma certa visão, quando nós comparamos, por exemplo, com os Estados Unidos ou com outras sociedades que tiveram outro processo de formação, leva a uma visão de que as pessoas podem esperar que as autoridades façam, ou podem esperar que o governo, que o Estado faz, sem que haja uma percepção de que para que o Estado faça e para que o governo corresponda ao que prometeu nas eleições, as promessas que fez, a sociedade precisa, de alguma maneira, estar ativa, depende da sua participação. Então, eu levantei alguns dados das últimas pesquisas. Eu tenho conduzido pesquisas sobre a cultura política dos brasileiros desde meados dos anos 80, do século passado, não é? E eu queria mencionar um paradoxo que emerge das pesquisas. Quando você pergunta para as pessoas o que elas pensam da democracia, se elas preferem a democracia, a ditadura, ou eventualmente elas não querem nem saber nenhum desses problemas, não é? Curiosamente, eu diria, surpreendentemente até, eu diria, a adesão à democracia, ela vai ao longo dos anos crescendo. Então, por exemplo, na última pesquisa que nós fizemos, que foi em dezembro de 2018, depois do segundo turno, a adesão à democracia está em torno de 68%, o que é bastante, é mais de 2/3 da cidadania, não é? E aqueles que preferem a ditadura,
ao longo das pesquisas que eu tenho feito, sempre fica em torno de 14, 15, 16%, não muito mais do que isso. Tem uma taxa de indiferentes, e essa taxa está caindo. Mas eu falei de um paradoxo, porque, ao mesmo tempo em que tem essa, digamos assim, essa adesão à democracia como uma ideia normativa que organiza a nossa vida, assegura a liberdade, cria condições de igualdade, não só igualdade política, também igualdade econômica, igualdade social. É uma promessa muito importante da democracia. Ao mesmo tempo que as pessoas têm essa adesão, elas são extremamente críticas em relação às instituições mais importantes da democracia, que são os partidos e o Congresso Nacional. Qual é a taxa de desconfiança ou de recusa que as pessoas têm em relação a essas duas instituições? Eu vou falar só dessas duas, porque tem muito mais coisa, não dá para falar de tudo. Mas no caso dessas duas, 82% dos entrevistados, tanto em 2006, em 2014, como agora em 2018, aproximadamente 82% desconfiam ou rejeitam os partidos políticos. 80% tem uma crítica em relação ao Congresso. Então, eu digo que é um paradoxo no seguinte sentido: você esperaria que, por causa desta insatisfação, houvesse mais participação. E eu quero dar uma informação, quero dar uma notícia, que é para a nossa discussão, é para alimentar a nossa discussão, que é o seguinte: quando nós olhamos os índices de participação da população brasileira, eu queria chamar a atenção para o seguinte: com exceção dos grupos religiosos, e no caso das redes sociais, numa taxa muito pequena, todos os outros itens, associação de moradores, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, sindicatos, grêmios estudantis ou, eventualmente, centros acadêmicos, e associação de assistência social, todos os outros segmentos, a participação nunca ultrapassa 10%. Ela é apenas de um dígito. 4% no caso dos partidos, 6% no caso dos sindicatos, é uma participação baixa. Então, eu digo, qual é o paradoxo que eu estou dizendo? É que tem adesão à democracia, tem uma crítica às instituições e tem pouca participação tomada por esse ano. Quer dizer, nós precisamos de mais participação. E é em relação a isso que eu acho que o tema que vocês trouxeram, os exemplos que vocês trouxeram, do ativismo dos ativistas, é muito importante. É a possibilidade que nós temos, num certo sentido, de fazer a ligação entre essas coisas que eu estou mencionando como um paradoxo. O ativismo é a oportunidade das pessoas trazerem para dentro da vida social, da vida pública, elementos extremamente importantes de direitos que estão, de alguma maneira, sendo pouco considerados, não estão tendo a devida importância, ou, eventualmente, estão sendo mesmo negados. Eu falei demais aqui, mas eu quero dar um último exemplo. Não é? Vejam que agora, recentemente, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ao considerar uma série de questões, deu uma declaração que me deixou assustado. E acho que deveria assustar a todos nós. Acho que o senhor vai adiantar. Mesmo, eventualmente, que aqueles que tenham votado no partido. Que é a ideia de que, na escola, as crianças não deveriam tomar conhecimento, não deveriam se envolver com questões da vida pública. Não envolver as crianças, desde da educação elementar na vida pública, significa formar cidadãos alienados, anti-ativistas. E eu acho que nós temos que evitar isso. O próprio presidente Jair Bolsonaro, na época da campanha dele, falou que iria extinguir todo o ativismo no Brasil. E aí, a gente trouxe essa questão no episódio, ela foi motivo de muitas mensagens de ouvintes, e aí, antes de falar das mensagens dos ouvintes, eu queria perguntar para os senhores o que vocês acham dessa declaração, inclusive aos presentes aqui também. É mais um dos absurdos do atual governo, e talvez um absurdo maior, né? Dizer que você precisa ter uma escola sem partido. Pergunto eu, o que significa escola sem partido? Dizer que você precisa ter agora, apostar na educação domiciliar. Olha, acho que o auditório aqui é todo muito bem formado, muito inteligente, muito interessante, e nós aqui somos formados também. Se eu tivesse que ensinar filhos, eu não teria condições de ensinar. Eu domino um pouquinho das ciências humanas, que é o meu métier,
mas eu não teria condições de ensinar os meus filhos. O que significa uma escola domiciliar, né? E essa ideia de acabar com todo o ativismo significa que você vai bater na cabeça dos movimentos sociais. Uma sociedade nunca é ausente, nem no nazismo, que parece os ministros e o próprio presidente consideram de esquerda, nem no nazismo você conseguiu ter uma sociedade sem movimento. Não há possibilidade de você manter uma sociedade, por mais terror que você implique nessa sociedade, que não tenha movimento. Então, antes de ser um absurdo total, é também algo absolutamente inexequível você pensar que você vai ter a ausência de toda a mobilização social. A sociedade é, por si só, dinâmica, absolutamente dinâmica. Você acha que é possível uma sociedade sem ativismo? Então, eu acho que para responder essa pergunta, nós precisamos pensar no que é a democracia. A democracia não é apenas o regime em que as pessoas votam num determinado dia e só 4 anos depois vão de novo ter a oportunidade de opinar e de participar. A democracia se baseia numa coisa muito importante, que é a ideia da soberania nossa, das pessoas comuns. Ao contrário da tradição, em que era o rei por direito divino, ou porque os seus nobres tinham indicado o rei ou o príncipe, que ele era o soberano, agora a soberania está entregue na democracia para o povo. Só que tem uma coisa importante, nós todos votamos nas últimas eleições, em outubro e em novembro, depois se passam 4 anos em que aqueles que foram eleitos, tanto no executivo como no legislativo, nos governos estaduais e por aí vai, têm uma autonomia relativa, o que significa que eles não fazem necessariamente aquilo que prometeram ou aquilo que a sociedade espera. Então, diante disso, só tem uma saída, é a organização permanente da sociedade, é a atenção à política, é o interesse no que está sendo decidido, de que maneira as questões que estão colocadas na ordem do dia do executivo, do governo do Estado, do prefeito, ou eventualmente do presidente, qual a relação que essas coisas têm com a nossa vida, com a qualidade da nossa vida. E aí não é uma perspectiva estritamente individual, que eu olho a minha situação e digo, a meta que está sendo proposta não é... Não, nós estamos inseridos na sociedade. Desde Aristóteles, na Grécia Antiga, a ideia é que nós todos estamos inseridos num contexto social. O Aristóteles, desse ponto de vista, fez uma sugestão teórica muito importante. Ele diz, o homem é um animal social. Não é? Mas ele não quer dizer com isso que, porque nós somos um animal social, que nós construímos a boa vida, a sociedade virtuosa, que está voltada para resolver os problemas das pessoas, para dar oportunidade das pessoas buscarem a sua felicidade. É uma coisa muito importante. Quer dizer, não é que o governo vai criar as condições, mas ele vai dar mecanismos, formas através dos quais as pessoas podem fazer as suas escolhas. Não é? Então, desse ponto de vista, a ideia de você retirar o ativismo, impedir o ativismo, cercear a sociedade civil, é uma diminuição da nossa ideia de participação e de uma promessa fundamental da democracia, que é de reconhecer que todos nós somos soberanos. Se os eleitores são soberanos, em relação a quem governa, quem faz as leis, quem cuida das políticas públicas, significa que os eleitores têm, ao longo do tempo, que acionar os mecanismos, os meios, as organizações, as instituições, para poder fazer cumprir aquilo que é importante e que diz respeito ao interesse da maioria. Eu acho que, desse ponto de vista, os movimentos ativistas, por exemplo, de defesa dos direitos das mulheres, está levantando uma tese extremamente importante. Até 2018, a representação feminina das mulheres no Congresso Nacional não chegava a 10%, era 9%. Subiu um pouquinho, agora subiu para 11%, 12%, mas continua tendo um problema, as mulheres são mais de 52% da população brasileira. Então, o ativismo das mulheres feministas,
que colocam em debate a questão do aborto como uma questão de saúde pública, de direitos, de cuidado. O ativismo está chamando a atenção para um direito fundamental de um segmento muito importante da população, que, de outra maneira, o sistema político não está dando atenção. Então, proibir o ativismo é proibir essa possibilidade. E, portanto, é uma coisa extremamente comprometedora, negativa. Teve uma mensagem de ouvinte, o Douglas, que pontuou para a gente o seguinte, que quando o presidente fala isso, o que ele quer dizer, na verdade, é que vai acabar com o ativismo de esquerda. E aí, a minha dúvida é, existe ativismo de esquerda ou direita, ou quando a gente envolve direita e esquerda, isso significa que é uma militância? Aí você, na realidade, já parte para uma outra questão, que é a diferença, se é que existe, entre ativismo e militância. Bom, se você vai ler a literatura especializada, você vai ver que alguns até consideram ativismo e militância como sinônimos. Tá? Mas existe uma outra parte da literatura especializada que diz o seguinte, que é uma diferença muito grande entre ativismo e militância. Porque o ativismo, na realidade, seria necessariamente não organizado, não vinculado a regras muito fixas, seria muito mais espontâneo. Então, aqui eu dou um exemplo, por exemplo, do que ocorreu em 2013 com as manifestações. Então, as manifestações, elas foram, de certa forma, as de 2013, elas foram, de certa forma, completamente espontâneas. Um exemplo que eu tenho, nós lá na USP, vimos uma greve, danada de uma greve forte, poderosa, que aconteceu no ano 2000. E, ao contrário de tudo que a gente sempre fez, desta vez não foram os professores que chamaram a greve, foram os alunos. Então, era uma greve levada para os alunos e nós, na realidade, entramos, porque sempre a luta é luta por um ensino público e gratuito de qualidade. Então, óbvio, tinha tudo a ver conosco, não tem dúvida nenhuma. Mas, ao contrário do que costumávamos fazer, quem assumia a mesa não eram os professores, eram os alunos. E eu fiquei muito interessada, observando um belo dia os meninos discutindo, e eles falavam o seguinte entre eles, quem vai hoje? Quem é que vai assumir hoje? Então, havia um rodízio, não havia necessariamente uma liderança. Então, nesse sentido, pensando-se na diferença entre ativismo e militância, nós, na realidade, já estaríamos frente a um ativismo, sem necessariamente uma organização. Mas aqui eu gostaria de falar um pouco de militância. Eu acho muito importante falar em militante. Eu fui militante mesmo, uma vez ao longo de 20 anos. Não é uma vez pequena, é uma vez muito grande. Eu fui militante do Sindicato dos Professores. Antes de ser da Universidade de São Paulo, eu fui professora do ensino médio e do ensino fundamental da Rede Pública do Estado de São Paulo. Tá? Então, durante 20 anos, eu militei num sindicato muito poderoso, muito importante, que era a PUESP. E aí, eu observava, na realidade, que essa militância, ela tinha uma força muito grande e ela tinha, não dá para negar, uma certa vinculação partidária e ela tinha uma clareza daquilo que se desejava, de qual era o objetivo final. Então, nesse sentido, eu sinto um pouco de falta hoje nos chamados movimentos contemporâneos, os movimentos sociais modernos, de você ter essa militância tão forte. A organização, de certa forma, se você tiver um objetivo, ela será necessária, profundamente necessária. E aqui não estou falando que você precisa se filiar ao partido A ou B, não é isso. Mas você precisa ter uma organização interna que te permitirá, ou não, alcançar o seu objetivo. Então, em termos assim, de militância e em termos de ativismo, eu sou muito favorável à militância, embora considere absolutamente inovador o que está acontecendo hoje nos chamados movimentos modernos. Uma observação que eu queria fazer também. Não é tão novinho assim esse tipo de mobilização. Se nós formos pensar no maio de 68, na França, estou falando da França, não estou falando, por exemplo, daqui do Brasil, que vivíamos um momento muito diferente e estávamos organizados em partidos. Estou falando da França.
Se você pensar no movimento da França, os partidos organizados, por exemplo, o Partido Comunista Francês, né, ou o Partido Trotskista Francês, ficaram muito atrás dos jovens estudantes para ver se eles conseguiam colocar a sua marca. Então, quem estava levando o movimento adiante seria o Partido Comunista Francês, ou o Partido Trotskista Francês, ou o Partido Socialista Francês. Na realidade, não conseguiram. Eles tinham, já em 1968, uma ideia de que não havia liderança e que eles não tinham necessidade de se vincular necessariamente a uma articulação partidária. Agora, essas coisas são coisas para se pensar. O movimento foi maravilhoso, ele é cantado em verso e prosa, e deve ser cantado em verso e prosa, o movimento de 1968, mas nós temos que pensar o seguinte: num determinado momento, esse movimento foi encampado pelos trabalhadores. A França literalmente parou, nada funcionava, zero. O lixo se acumulava nas ruas, não tinha o que fazer. Muito bem. Então, os operários todos pararam. Num determinado momento, o presidente da época, o general, esqueci o nome agora, mas já eu lembro. De Gaulle, general Charles de Gaulle, ele, na realidade, o que ele faz? Ele primeiro vai se reunir com o seu tutor, conselheiro, e o general Massy, que estava lá, longe, estava na África, e esse general Massy vai lhe dar as instruções. Ele desaparece da França. Já estava uma loucura e não tem nem presidente. Desaparece da França. E aí o que acontece? Sabiamente, ele faz um acordo com os trabalhadores, com os operários. Faz um acordo, chamam-se Acordos de Grenelle, e por esse acordo há um aumento salarial. Muito bom. Os trabalhadores se retiram e os nossos jovens estudantes, que tinham toda essa bandeira maravilhosa, esse movimento rico, poderoso, eles aos poucos vão perdendo o seu poder e a sua força. Então, acho que a gente precisa pensar um pouco a respeito dessas coisas. O ativismo não é jovem, não é tão jovem assim, o ativismo já tem uma certa idade e nós precisamos pensar na diferença e no significado, ativismo e militância, necessidade ou não de organização. E aí? Então, a pergunta é muito interessante sobre o lugar da esquerda e da direita, não é? Há muito desconhecimento sobre isso e, muitas vezes, há uma ideia como se tivesse acabado completamente, passado a época da esquerda e da direita. Nós precisamos nos perguntar o que é esquerda, o que é a direita. E na história do capitalismo e na história da democracia, as posições que estão situadas mais à direita estão sempre comprometidas com a manutenção das coisas tais como elas são. A propriedade, mesmo quando há desigualdades, não há nenhuma preocupação com a área da desigualdade social, não é? Manter a ordem, um grande elemento, não é? Foi mencionado o papel do de Gaulle, que exatamente no movimento de maio de 68 na França, o grande, digamos assim, o grande ponto estratégico dele era reorganizar a ordem da sociedade para poder governar. Então, num certo sentido, tem um autor muito importante, Norberto Bobbio, que é um filósofo italiano, político italiano, ele diz: a direita está comprometida com a manutenção da economia, da sociedade, dos costumes, tais como eles são, sem mexer, sem alterar. Tem um tom conservador. A esquerda está preocupada, de alguma maneira, em mudar a realidade naquilo que se entende que ela deva mudar. Tradicionalmente, a esquerda foi identificada com os partidos comunistas, socialistas e, em algum sentido, social-democrata. O Partido Comunista e a própria experiência do comunismo, de alguma maneira, colapsou inteiramente quando caiu o Muro de Berlim e o Império Soviético desapareceu. De maneira que hoje não é mais um tema que mobilize muita gente, mobilize a sociedade, em relação ao qual a direita precisa se organizar para derrotá-lo. Mas eu diria que seria irrealismo da nossa parte não perceber que na sociedade, na nossa sociedade inclusive, ela continua, de certa maneira, dividida entre aqueles que querem manter as coisas tais como elas estão, inclusive na ordem econômica, sem mexer muito em direitos,
sem mexer muito em salário, sem mexer em distribuição de renda, sem eventualmente dar à educação uma situação pelo qual o método da educação, os objetivos da educação amplie a oportunidade das pessoas que têm poucas oportunidades, e uma outra orientação que, de alguma maneira, diz: é preciso mudar, é preciso melhorar a renda, é preciso distribuir a renda, é preciso, de alguma maneira, enfrentar as desigualdades. No caso do Brasil, não é como a minha colega mencionou, com muita propriedade, nós temos uma questão muito importante que, de certa maneira, é uma coluna estrutural sobre a sociedade brasileira. Nós tivemos praticamente 400 anos de escravidão. O peso da escravidão no Brasil é muito sério, muito importante. Criou desigualdades entre segmentos da população, nunca foram devidamente cuidados. Então, fechar os olhos para as desigualdades que separam pessoas, separam classes da sociedade, separam estados, regiões do país em relação a outras regiões. Não querer perceber que existem diferenças e que nós, de alguma maneira, alguns segmentos querem resolver essas diferenças, é fechar os olhos para uma realidade que ultrapassa o conceito apenas de esquerda-direita e diz respeito a realidades extremamente importantes que afetam a vida das pessoas. Então, eu acho que sempre a pergunta que nós temos que fazer não é tanto se eu estou na direita ou se eu estou na esquerda, mas é qual é o objetivo. Quem é que está, estando na direita ou estando na esquerda, qual objetivo está propondo? A proposta de política pública que está sendo oferecida para a sociedade, num determinado momento, resolve problemas da sociedade? Permite, de alguma maneira, que a gente enfrente os nossos principais desafios? Vocês sabem que as pesquisas têm demonstrado quais são as principais preocupações dos brasileiros. Em primeiro lugar, segurança. As pessoas se sentem inseguras. Morrem no Brasil mais de 60 mil pessoas por ano vítimas de crimes que diz respeito à ausência de segurança. As pessoas são preocupadas com a segurança. As pessoas são muito preocupadas com o serviço de saúde, do sistema único de saúde, que não dá conta e leva as pessoas a ficarem em filas, mesmo quando elas estão dependentes, por exemplo, de doenças muito graves. As pessoas são muito preocupadas com a qualidade da educação. Nós fizemos uma coisa fantástica no Brasil. Nos anos 90, nós quase que universalizamos o acesso das crianças para a educação fundamental. Mas nós não cuidamos da qualidade da educação, não só no setor da educação fundamental, mas principalmente do ensino médio. Muitas pessoas entram no ensino médio e acabam não concluindo. Então, essas grandes preocupações, quando alguém propõe alguma coisa, seja o governo A ou o governo B, se defina de direita ou de esquerda, conservador ou não, propõe. O que eu quero saber, o que eu acho que nós deveríamos nos perguntar, é se está respondendo a esses que são os grandes desafios. E se é de direita ou se é de esquerda, pouco importa. Se resolver os grandes problemas, é nessa direção que nós devemos ir. Eu digo isso porque, num certo sentido, na mídia, na imprensa, e por vezes, às vezes também até na participação de partidos e de políticos, há uma certa tentativa de alguma maneira, de desqualificar essas classificações, como se nada disso tivesse mais importância. Tem importância nós sabermos aonde nós estamos, o que se está propondo e como nós nos posicionamos diante do que os governos estão propondo, é muito importante. É o nosso direito de sermos, na democracia, soberanos que decidem e não deixam apenas a decisão para o Estado, para os governantes,